O Curta Tela 1 está de volta. Felipe Rocha continua a entrevistar o diretor Brian Barnes e Marília Ferreira, que nos falam de Lala Schneider. Estou de volta com o publicitário Brian Barnes e agora também a professora de teatro Marília Ferreira. Olá, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Marília, o que você acha da importância da Lala Schneider para o teatro? Você viu o curta, né? O vídeo, o que você acha da importância da Lala para o teatro paranaense? Não é à toa que ela foi chamada de primeira dama do teatro paranaense. A Lala Schneider não só fez carreira em TV, como fez em televisão e cinema. Ela foi uma professora para todos nós, com certeza. Eu trabalhei em 1993 com ela no Palácio dos Urubus, uma peça que ela, na época, estava dirigindo. Daí que eu conheci bem de perto a Lala. É isso até que eu ia te perguntar, se você já teve a oportunidade de trabalhar com a Lala e como foi essa experiência? Ah, foi fantástica. A Lala era uma pessoa, sempre foi muito humilde. Ela sempre foi muito generosa. Então, todas as coisas que a gente conseguia trabalhar com ela era um aprendizado muito longo, muito grande. E era uma pessoa incrível, de uma capacidade, de uma concentração fantásticas. E para você, Brian, como que foi trabalhar com a Lala nesse curta? Bom, como a professora já disse, a Lala foi muito generosa com a gente. A gente teve a oportunidade de trabalhar com ela, pedimos a ela com todos os recursos que nós tínhamos, que na verdade não tínhamos recursos para pagar cachê, né? E ela se dispôs a estar com a gente nessa filmagem. A filmagem rolou num final de semana só e no domingo a gente filmou com ela. E ia começar muito cedo a filmagem, ela estava lá pontualmente, né? Assim, com toda a disposição possível, né? De uma forma assim, ela aceitou fazer o trabalho pra gente sem cachê mesmo e com toda a vontade do mundo, assim, com todo o carinho, toda a atenção. Foi muito especial assim trabalhar com ela, muito proveitoso. E como que surgiu esse convite para a Lala fazer esse trabalho com vocês? O convite partiu dos outros diretores do curta, né? O Solano e o Damian. O Solano, pelo que eu me lembro, ele tinha uma pessoa que a conhecia, que já tinha trabalhado com ela, e a gente precisava de uma pessoa para fazer esse papel dessa senhora idosa que representava a avó do Damian na vida real, né? Conta que é uma história que os avós dele contavam para ele. Então, ele queria uma pessoa muito especial e o Solano deu a dica, né? Então, fomos até a casa dela, fizemos, né? Mostramos o projeto do filme, né? Toda a parte de, o filme vai ser assim, mostramos o roteiro. Ela achou ótimo, assim, magnífico, ela achou super legal. E, assim, meio que de prontidão, ela já respondeu, vou fazer, eu topo. Não teve assim, nem muita cerimônia. Assim, a gente explicou para ela, né? Como eu disse, a gente explicou, olha, a gente não tem, a gente vai pagar castigo, estaremos honrados da sua presença no nosso curta, né? É um trabalho acadêmico, mas é um trabalho praticamente profissional, até porque a equipe, né, toda estava muito bem preparada para fazer o curta e, claro, o suporte técnico, de maquinário todo da Deiró Filmes. Então, a gente explicou para ela que seria realmente uma grande produção e não um filminho que a gente resolveu fazer do nada, de garagem. Assim, nós estávamos há 6 meses nos preparando para o curta e estávamos aí na parte de casting mesmo. E ela foi a primeira pessoa que a gente cogitou e foi a primeira pessoa que a gente já fechou. Quando a gente chegou com a notícia na faculdade de que ela tinha aceitado, foi assim, até me arrepio. Comoção pessoal, geral. Foi comoção geral. Assim, todo mundo ficou muito feliz. Eu falei, vamos arrebentar. Para um curta acadêmico, Lala Schneider realmente é extremamente ambicioso. Foi uma atacada muito boa dos outros diretores, assim, foi muito bacana. Os outros diretores fizeram a parte, só para explicar, fomos em 3 diretores, né? Os outros 2 diretores, eles fizeram a parte de decupagem do roteiro, a parte de direção de cena, né? A direção no ato e a parte anterior, a parte de decupagem. Eu fiz a parte, ajudei na decupagem, até porque influencia muito na direção de atuação, né? Vocês bem sabem disso. E, então, eu ajudei na parte de decupagem, mas no dia mesmo eu atuei na parte de direção de atuação. Então, eu dirigi Lala Schneider com um piá de ali 20 e poucos anos, 22, 23 anos de faculdade, dirigindo Lala Schneider num curto. Então, foi assim, foi excepcional, foi muito legal mesmo. Assim, uma experiência. Hoje está no currículo dele, letras Dirigir Lala garrafais. Realmente, claro, eu não fui para a área de cinema, né? Mas, assim, claro, gostaria de ter ido, mas não talvez como foco profissional, né? Hoje eu estou em outra área, mas assim, sou um cinéfilo, né? Adoro cinema, adoro produção de cinema, tudo que eu
posso ler e ver de produção cinematográfica, eu vejo não só a parte do filme em si, mas também de produção, eu gosto muito mesmo, sempre gostei, tenho meus diretores favoritos e tudo mais, atores, atrizes, mas se eu tivesse seguido, com certeza acho que seria o primeiro tópico do meu currículo, seria isso, com certeza. E para você, Marília, que é uma profissional do teatro, né? Não tem muito o que falar, mas como que você vê a atuação da Lala Schneider? Olha, eu acho que uma das coisas que ela fez que foi assim impagável foi Colônia e Sicília, que ela inclusive ganhou o Gralha Azul. Ela ganhou 2 vezes o Gralha. Ela ganhou pelo Colônia e Sicília e depois pelo Vampiro e a Polaquinha, que também era muito bom. Mas o Colônia e Sicília, ele tem um cunho politizado, e ela fazia uma personagem com uma caracterização que era de emocionar. E, aliás, todo o trabalho dela sempre foi bastante emocional. A gente sempre lembra dela, pois ela foi considerada por muitos anos a 5ª melhor atriz do Brasil, entre as 5 melhores. E para que nós, tupiniquins, literalmente, né, Curitiba, que mal a gente tem essa formação, enfim, a escola de teatro demorou a vir para cá como formação superior e tudo. E, de repente, era um ícone, tanto ela quanto a Odelair Rodrigues. E eram pessoas assim que sempre foram extremamente abertas, muito simpáticas, muito queridas. E a Lala foi realmente um presente, trabalhar com ela, conhecê-la tão de perto. E do teatro, as duas são totalmente as damas do teatro paranaense, né? E como você vê o teatro paranaense em si? Eu acho que o teatro paranaense, de uma forma geral, ele anda andando a passos largos. Ele vai adiante, ele tem surpreendido nas produções locais. O pessoal da Companhia Brasileira de Teatro, que fez Vida e fez agora Oxigênio, foi indicado para 3 prêmios Shell, incluindo roteiro. E é um pessoal que está batalhando, é um pessoal que vem de muita responsabilidade, muita garra, porque a gente sabe que para trabalhar com arte nesse país, só com muita garra. Por isso que eu não fui para o cinema. Por isso que eu não continuei. Agora eu falei, esse desejo e sonho de ir, ser um grande diretor e tudo mais, existe, mas é realmente muito difícil. Para a gente encerrar aqui, o que você tem de lembrança do curta com a Lala? Se tem alguma história engraçada, assim, alguma coisa legal que você possa contar pra gente? Eu me preparei para essa pergunta. Não, mas na verdade, assim mesmo que perguntasse sem eu saber, realmente é uma memória que eu tenho do dia da atuação. A Lala chegou e eu fui passar o roteiro com ela. Ela ainda não tinha, ela tinha recebido o roteiro. Ela chegou pra mim e falou assim, eu não li o roteiro ainda, mas eu sou muito bom em decorar, não se preocupe. Eu falei, tudo bem, né? Ela falou assim, minha memória não anda muito bem, mas eu sou boa de decorar. Eu falei, tudo bem, vamos lá, a gente foi pra um lugar um pouco mais reservado, eu e ela, e fomos passar o roteiro, né? E ela falava, o que você precisa aqui, qual é a expressão, o que eu preciso mais passar pra câmera nesse momento. E eu fui passando e eu falei pra ela, olha, não precisa decorar literalmente, né? Claro que para um cinema, normalmente, o diretor requer que seja literal o texto, né? Mas eu falei para ela, não precisa, assim, vamos contextualizar, né? Aquele comecinho que vocês viram aqui, a parte da fala dela mesmo, que ela fala mais mesmo, depois ela tem mais a parte só de atuação, mesmo expressão. Mas no começo ali, eu falei para ela, ó, vamos contextualizar, né? E você vai me passando. E ela foi passando e tudo mais, e daí quando eu falei para ela, ó, nessa parte, a gente precisa que a senhora chore, né? Aí ela olhou pra mim assim, eu não consigo mais chorar. Ela falou isso quase chorando. Ela falou pra mim isso quase chorando. Ela falou assim, uma pena, assim, eu já não consigo mais. Antigamente eu chorava assim, no estalar de dedos saíam lágrimas do meu olho. Eu não consigo mais, eu não choro assim com tanta facilidade. Eu perguntei pra ela, a senhora se importa se nós usarmos o colírio para simular lágrimas e tudo mais? Ela, de forma alguma. Foi até bem surpreendente. Ela falou, de forma alguma, não tem problema nenhum. Ela usou o colírio, mas assim, a expressão dela não adianta, né? Pra mim, ela estava chorando de verdade mesmo. Com certeza. Não tinha colírio ali naquele momento. E durante o intervalo e outra de uma filmagem e outra, ela contava muito as histórias dela de cinema. Ela adora contar os causos dela, ela adora contar as histórias de quando ela filmou. Ela contou a participação dela no Zorra Total, que foi muito engraçada. Ela contou histórias hilárias, assim, realmente. Minha lembrança com ela, assim, eu passei
como foi a parte da manhã inteira do domingo, eu passei um domingo, assim, a manhã inteira. Isso é realmente para levar para a vida toda. Para levar né? para a vida toda, realmente. Obrigado, Brian. Obrigado, Marília. Nada. E o Curta Tela 1 de hoje fica por aqui. Se você quiser participar, mande dicas e sugestões para o e-mail tela1@up.com.br. Nos vemos na próxima semana. Até lá!